Então, ontem ele, depois do jogo, né, depois do Botafogo tomar de 3-1, ele foi de novo dar declarações dizendo que tem mais coisas do que o relatório da Good Game e que apresentou para a polícia num depoimento e que aí falando que o Palmeiras e o São Paulo deveriam estar do lado dele, não contra ele, porque ele não atacou os clubes, enfim. Aí a matéria que eu fiz é mostrando essa empresa Good Game é a base da acusação do Textor. Eles fizeram um relatório para o Textor com uma análise técnica dos jogos, de determinados jogos, e baseado nisso disseram que havia manipulação. Ele diz que tem mais provas, mas até agora ele não mostrou nenhuma outra coisa. É isso que tem, de fato. E aí essa empresa, os donos dela contribuíram com numa audiência pública no Senado. Provavelmente vai fazer parte da CPI de apostas esportivas. Mas eles já tiveram uma contribuição numa sessão que foi agora no final de março. E aí, quando você olha o que eles dizem, como funciona o sistema deles para apontar essa manipulação comprovada, 99%, gera muitas lacunas na acusação do Textor. A primeira delas, a análise deles é baseada simplesmente em vídeo. Eles mostram um exemplo, eles analisam tecnicamente e dizem, o jogador aqui deveria ter pulado aqui, a marcação estava errada aqui. Aí, como que você vai determinar que você fez propositalmente, cometeu propositalmente esse erro, que o cara estava longe da marcação, ou que ele simplesmente estava pensando na mãe dele, estava desgastado fisicamente, tinha acabado de rolar um título, como foi o caso até do São Paulo no jogo contra o Palmeiras. Eles não demonstram como que ele pode demonstrar intenção proposital de cometer o erro. Não tem isso. Segundo, eles dizem que analisaram pouquíssimas partidas do Brasileiro. Pouquíssimas. Dizem não sabem nem qual o número. Se eles analisaram poucas partidas dos brasileiros, como eles podem dizer que a liga inteira está manipulada? Assim, eles não têm nenhum contrato, eles não monitoraram o Campeonato Brasileiro. Eles simplesmente analisaram alguns jogos. Que jogos foram? Qual foi o critério para analisar os jogos? Eles analisaram os jogos do Botafogo, que o contratou? Ou só pegaram os jogos do Palmeiras e fizeram um relatório sobre os jogos do Palmeiras? Não tem essa informação sobre. Outra coisa. Eles dizem no depoimento deles ao Senado que eles não poderiam dizer quais eram os jogos manipulados, porque isso ia comprometer a investigação e ia invalidar todas as provas. 12 dias depois, o Textor falou quais eram os jogos que ele dizia que estavam manipulados. Então, as provas estão invalidadas? Por que ele falou se isso ia invalidar todo o processo? Essa é outra questão. Uma quarta questão. Eles dizem que o Textor falou assim, a CBF foi avisada em maio de 2023 que havia uma manipulação. No Senado, os responsáveis pela empresa disseram o seguinte, mandamos um e-mail para a CBF, a gente não sabe se caiu na caixa de spam. Foi essa a fala deles. A denúncia, eles não sabem se o e-mail caiu na caixa de spam. Então, aí começa a ficar mais difícil você levar a sério alguém mandar um e-mail e nem conferir se a pessoa recebeu e dizer que foi avisado que havia um warning, um alerta de manipulação. Mas, mais um ponto. Ontem o Textor falou assim, tenho muito mais provas do que o relatório. Ok. Eu falei assim, apresentei para o STJD, eu conferi com o STJD. A única coisa que tem lá é o relatório dessa Good Game. Eles só estão se baseando nisso. Então, se você pegar todos esses pontos... e aí o último ponto é que, no próprio depoimento, os donos da empresa dizem que não tem como estabelecer motivação para o porquê que esses jogos foram manipulados, esses que eles dizem ter certeza de manipulação. Porque quem tem que investigar isso é a polícia. Como que você determina que uma pessoa manipulou um jogo se você não sabe nem o motivo pelo qual ela fez isso? Não existe caso no mundo de manipulação comprovada que você não saiba o motivo. O cara recebeu tanto, queria favorecer alguém. Não tem nenhum motivo. É assim, olha, ele manipulou porque eu olhei aqui o vídeo e eu achei que ele errou a cabeçada. Então, tudo que a empresa que o Textor está se baseando diz, coloca muita lacuna nas acusações que ele faz, deixa elas muito frágeis, deixa ela sem base substancial. E até agora ele continua, mais uma vez fez ontem, dando acusações sem apresentar essa substância para comprovar o que ele está dizendo. Então,
Eu acho que Na essa boa, né? é a grande questão. Não dá para levar a sério, né, Rodrigo? Você enumerou aqui as razões pelas quais é muito difícil levar a sério o Textor. E aí, a gente vai ter que falar da tabela do brasileiro, dos novos, uma super entrevista do Adriano Wilkinson, no caso, Robinho. Mas, Alice, eu queria te ouvir rapidinho sobre esse tema. O Textor vai conseguir fazer com que o Brasil considere o Botafogo um time antipático? Que as pessoas torçam contra o Botafogo por causa desse fanfarrão que comprou o Botafogo e não para de falar bobagem? Eu acho que ele já conseguiu. Eu acho que para muita gente ele já conseguiu. E aí eu queria acrescentar a descrição perfeita do Rodrigo, né, que enumera tecnicamente os buracos na acusação do Textor. Mas ontem, vendo as entrevistas que ele deu, né, aquela coisa ali na saída do depoimento dele, me veio muito na cabeça a imagem do Trump. Ele parecia o Donald Trump, que é aquele cara, é o fanfarrão que acusa com palavras e não sustenta com evidências. Então, só porque ele diz, as pessoas devem acreditar que o sistema todo, que ele também mal conhece, né? A Good Game analisou poucos jogos, e ele também chegou aqui ontem para dizer que é tudo fruto de manipulação. Acho que se ele investisse essa mesma energia em tentar resolver os problemas do Botafogo, fosse mais proveitoso para o clube, que ontem tomou 3-1 dentro de casa na estreia da Libertadores, enquanto ele estava ocupado tentando manchar a imagem do futebol brasileiro sem provas. Então, assim, há uma CPI que começa a trabalhar agora em abril, liderada pelo senador Jorge Cajuru, que vai investigar e que já falou que tem indícios de manipulação. Tudo isso acontece, mas ele está transformando um assunto sério em piada ao fazer esse tipo de acusação, de trazer jogadores do São Paulo. Assim, ele coloca o dedo na pessoa física e coloca em xeque a credibilidade de todo o elenco do São Paulo, porque ele diz que tem nomes, mas não É. diz quem é. Então, é muita irresponsabilidade para alguém que supostamente veio ajudar a profissionalizar o futebol brasileiro. E aí, acho que uma das lições que fica para a gente desse episódio é essa síndrome de vira-lata, né, chamada por alguns, da gente achar que só porque vem um gringo de fora vai resolver os problemas do futebol brasileiro, que basta virar SAF, basta colocar um americano no comando, que as coisas magicamente se resolvem. O que a gente está vendo dentro de campo leva tempo, o Vasco é prova disso também, e fora de campo, o fato de ser um estrangeiro não quer dizer que ele não possa ser tão fanfarrão quanto os nossos cartolas históricos, só que um pouco mais sem É. charme, né? Sem né, a graça do cartola brasileiro. Então, acho que ele presta um serviço tremendo ao futebol brasileiro e ao clube que ele comprou, que tem problemas sérios para resolver e que ele não investe esse mesmo tempo que ele passa fazendo acusações sem provas. E aí, só para fazer uma última observação, acho que foi o Felipe Diniz ontem no Troca de Passes, que ele falou, imagina a inteligência artificial analisando o 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha. Também ia achar Não, ou os esquisito. jogos do Botafogo, Alicia. Ou os jogos do Os Botafogo. próprios Se a jogos do inteligência Botafogo artificial ontem. analisasse os jogos do Botafogo. Não, No Então, assim, brasileiro. No na, brasileiro na contra o sessão do Palmeiras, contra o Senado, Grêmio. na sessão do Senado, o senador Carlos Portinho, que é daqui do Rio e é Flamengo, ele mostrou o lance do Andrés na final da Libertadores. Ele falou assim: escuta, se botar esse lance aqui, você vai acabar dizendo, como que você analisa esse lance? Não posso dizer, porque eu ainda não analisei tecnicamente o cara da Good Game, né? Eu preciso analisar as velocidades e tal. Assim. Aí o senador falou assim: olha, esse aqui parece um erro técnico muito maior do que os que você está mostrando aí. E nem por isso a gente vai chegar à conclusão. Ele estava dizendo, nem por isso a gente vai chegar à conclusão de que foi intencional. Não. Se o Textor analisar e a Good Game analisarem os jogos do Botafogo na reta final, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, vão chegar à conclusão que os jogadores do Botafogo se venderam para alguém, não, porque, se você pegar obviamente, o jogo não vai ter nada a ver com o jogo do primeiro turno. o jogo que o Botafogo perdeu para o Cuiabá, no Newton Santos, o Botafogo teve 32 finalizações. Como é que não Pois é. ganha aquele jogo? Né? Acho que foram 7 ou 8 jogos que tomou gol depois dos 40 minutos. Então, eu acho que o Textor realmente está gastando a energia dele no lugar errado. E não é porque é estrangeiro, não, tá? Tem esse estilo clown aí, tipo, né? Clown de palhaço, tipo Trump, mas tá cheio de gente aqui no Brasil também, na política, no futebol, em outras áreas,
é isso. Você chega, joga a bravata no ar, não prova nada, e geralmente as coisas ficam por isso mesmo. Cabe à justiça esportiva e também à justiça não esportiva, né, a justiça civil, falarem alguma coisa sobre isso aí, porque o Textor está jogando muita coisa no ventilador sem prova alguma, acusando pessoas físicas de coisas muito graves.